Minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça. De repente, em volta daquele ser, começou a soprar um vento fortíssimo que levantou a poeira do chão numa espécie de redemoinho infernal. E foi bem no meio daquela ventania que o espectro diabólico se dissolveu. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Olá, me chamo Nilson, tenho 55 anos e sou casado há quase 30. Moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, desde a minha juventude. O caso, relatado por mim nessa história, aconteceu comigo, minha esposa Sirlene e a sua mãe, Dona Dolores, há cerca de uns 15 anos. Tudo começou quando minha sogra, que estava passando por alguns problemas existenciais e andava meio deprimida, resolveu fazer consultas com uma senhora em uma espécie de centro espírita. Esse problema dela veio à tona quando ela começou a ter sonhos horríveis com o marido, que já havia falecido há vários anos. Nesses pesadelos, ela via seu marido entrar no quarto dela, todo vestido de preto, subir na cama e tentar estrangulá-la. Era um sonho recorrente, e após inúmeras vezes, passando por noites assim, ela já não aguentava mais. Tinha vezes que a coitada se dopava de café só para tentar não dormir. Ela não era muito religiosa, mas devido aos acontecimentos, resolveu fazer uma consulta com uma conhecida médium da nossa região. Nós ligamos e marcamos um dia para o tal atendimento. Logo, esse dia chegou. Minha esposa e eu passamos na casa dela e a conduzimos ao lugar onde as sessões eram realizadas. Eu mesmo nem cheguei a entrar no local. Lá chegando, fiquei aguardando as duas fora do estabelecimento. Achei que ficaria entediado, mas por incrível que pareça, as horas voaram. Rapidamente a noite chegou e dentro de pouco tempo ficou bem tarde. Eu já estava até meio sonolento quando ambas terminaram de ser atendidas. Assim, fomos para um ponto de táxi que tinha ali perto. Próximo a esse ponto, cerca de uns 50 metros, eu não pude deixar de notar um cemitério antigo e deteriorado pelo tempo. Naquele momento, não havia nenhum táxi disponível para nossa corrida, e chegamos à conclusão que teríamos que esperar bastante até que chegasse um carro para nos atender. Nesse meio tempo, estávamos conversando para nos distrair, quando notamos ao longe, lá dentro do cemitério, um vulto de um homem que caminhando se aproximava do portão. Não seria nada demais, se não fosse pelo horário e pelo fato de que, naquela distância, ele já aparentava ser bem alto, como se estivesse montado em um cavalo. Assim que ele saiu pelo portão do cemitério, começamos a ouvir seus passos. Era uma visão incrível. Ele tinha bem mais que 2 metros de altura, usava um chapéu e um tipo de casaco preto, que lembrava muito uma capa. Parecia ter saído de um filme de terror, e ele vinha na nossa direção. Quando ele passou por nós, notamos que em seu rosto não havia vida nenhuma. Aquele ser parecia um boneco de cera, com um rosto muito branco e grandes olhos negros. Eu pensei comigo mesmo, só pode ser brincadeira de mau gosto de algum miserável desocupado. Nesse mesmo momento, a minha sogra gritou: "Não o encarem! É o guardião das almas perversas! Rezem, meus filhos, rezem o quanto puderem." Desesperados, evitávamos olhar para aquilo. Estávamos tão nervosos que rezamos trocando as palavras todas, mas sem parar. Ele então deu um urro tão alto e apavorante
que mais parecia o grito de um boi sendo abatido. Minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça. De repente, em volta daquele ser, começou a soprar um vento fortíssimo que levantou a poeira do chão numa espécie de redemoinho infernal. E foi bem no meio daquela ventania que o espectro diabólico se dissolveu. Um cheiro de coisa podre e repugnante tomou conta de todo o ambiente à nossa volta. Enquanto isso, minha esposa voltava a si. Assim, eu rapidamente a coloquei nos meus braços e corremos os três para o próximo quarteirão, logo ao lado. Ali, apesar do horário, ainda se podia ver algumas pessoas transitando pelo local. Quando elas nos viram, chegando muito assustados, logo perguntaram: "O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim?" Bem depressa, a minha sogra cochichou no meu ouvido: "Toma cuidado com o que você vai dizer." Então, para não acharem que éramos loucos, eu inventei uma desculpa, dizendo que tínhamos sofrido uma tentativa de assalto. Alguns nos olharam desconfiados. Eu acredito que os nossos olhos denunciavam que a verdade não era exatamente aquela. Assim que nós nos acalmamos, esquecemos o táxi e fomos para uma rodoviária esperar pelo primeiro ônibus da manhã. Não falamos uma só palavra até o dia amanhecer. Fomos para casa e ficamos vários dias pensando se era ou não possível que dois mundos tão diferentes, como o dos mortos e os dos vivos, se entrelaçassem daquela maneira. Minha esposa nunca mais tocou no assunto. Minha sogra já faleceu há alguns anos. Eu acredito que naquela noite nós pagamos um alto preço por termos nos arriscado demais em um universo onde nós não nos encaixávamos muito bem.